Bom, gente, então, boa tarde, bem-vindos ao Lógica e Representatividade, um evento super bacana e especial do Dia Mundial da Lógica. Bom, gente, então, boa tarde, bem-vindos ao... Então, a gente vai começar, então, apresentando, né, as pessoas que vão fazer parte dessa discussão aqui pelo Zoom, e todos estão convidados a fazer parte da discussão também pelo chat, né, do YouTube, e eu espero que seja uma conversa, e uma conversa bem bacana. Então, eu vou passar a palavra para a Valéria vai falar um pouquinho, depois a Gisele, e a gente vai indo desse jeito, e, bom, é isso, bem-vindos e obrigada. Tá bom, que coisa boa, né, gente? Todo mundo aqui agora tentando conversar. Não sei se todo mundo já teve tempo de olhar os vídeos estão lindos, estão emocionantes, tá tudo muito legal, tudo mostrando que lógica é presente em várias situações, muito mais do que as pessoas às vezes pensam, e que a gente tem problemas, né? A gente tem muitos problemas para resolver em termos de faltas de representatividade, tanto da lógica, entre outros assuntos e outras áreas do conhecimento, como de pessoas e de grupos dentro da lógica. E, na verdade, é isso que a gente está mais preocupado hoje, essa ideia de que a gente quer muita gente fazendo lógica, e algumas das pessoas que a gente quer fazendo lógica estão se sentindo barradas, estão se sentindo menos queridas, estão se sentindo desprestigiadas, muito desprestigiadas. Então, é contra isso que a gente está falando, e, como disse a Elaine antes, e a favor de mais lógica, de coisas melhores, situações melhores, e para todos nós. Eu tinha pensado em fazer uns slides assim, porque a gente não resiste a essas coisas, e eu fiz, mas eu acho que não precisamos mostrar mais slides, não. Tem vídeos lindaços, e assim, se alguém quiser depois perguntar quais são as histórias das coisas que a gente já está fazendo como lógicas brasileiras, a gente depois discute. Mas, a princípio, eu acho que a nossa conversa hoje é simplesmente sobre essa ideia de que como é que a gente faz para melhorar a situação das pessoas, dos grupos que não estão se sentindo bem-vindos na lógica, e como é que a gente faz para melhorar a situação de todo mundo, né? Porque é isso que a gente acha que lógica é a respeito. Lógica é sobre pensar racionalmente como é que faz para as coisas serem melhores. Então, eu acho que é só isso que eu queria falar. A pergunta maior de todas nós é essa mesmo: como é que a gente faz? Como é que faz? E aí vamos ver se a gente tem algumas ideias. Quero ver as ideias dos outros, porque se deixar, eu falo a hora e meia sozinha do que eu acho que pode ser feito, tá bom? Então, vou tentar ficar caladinha, mas a Gisele é que vai tomar conta um pouco das pessoas, eu acho, dizendo, assim, tentando parar as pessoas, se elas ficarem falando demais. Ok, Gisele? Ok. Passa a bola. Boa tarde, então, a todas e todos e todes. Nessa tarde ensolarada, pelo menos de onde eu estou, uma tarde ensolarada do 14 de janeiro, do Dia Mundial da Lógica, que nós, do Lógica Brasileiras, em parceria com a Sociedade Brasileira de Lógica, estamos realizando esse evento que, como a gente escreveu lá a Elaine, né, produziu um texto bacana para colocar lá no blog do nosso site, né, a gente começou a pensar em fazer alguma coisa no Dia Internacional, no Dia Mundial da Lógica, dentro do nosso escopo de ações que seriam, né, associados mais à presença das mulheres na lógica, em todas as suas inserções, ou seja, na computação, na matemática e na linguística e tudo mais. Mas aí ocorreu um acontecimento na famosa lista de lógica, lista brasileira de lógica, né, que eu acho que deve ter em torno de umas 600 pessoas, se não me engano, né, que foi justamente a partir da divulgação do World Logic Day, nosso colega Marco Silva, né, fez a observação
mais do que pertinente de que nenhum dos embaixadores mundiais da lógica era negro, né? Então, isso gerou uma conversa entre nós, e aí a gente resolveu ampliar o escopo né, da nossa ideia inicial, e com muita felicidade, com muita alegria, recebemos os vídeos, né, dos nossos convidados, que estão todos aqui, e dos que não estão aqui, mas estão no YouTube nos vendo, né, como é o caso da Celina, por exemplo. Então, o que a gente fez ao longo do dia foi ir lançando nas nossas redes sociais os vídeos, né, das pessoas que estão aqui, de algumas pessoas que estão aqui. A Alina, por exemplo, não mandou vídeo, mas está aqui, então está todo mundo incluído. E a professora Ítala, agradecemos também a presença, a professora Ítala, que aceitou o nosso convite um pouco retardatário, mas está aqui, é muita alegria para a gente ter você aqui, Ítala. Então, eu propus uma ordem aqui entre nós, né, para responder essa pergunta, assim, para a gente dar início à conversa. E só para reiterar que as pessoas que estiverem participando no chat do YouTube, né, participem mesmo, mandem perguntas e vamos conversar. A ideia, então, seria de propor, só para reformular a pergunta que a Valéria já fez, né, que os nossos convidados falassem um pouco de como eles pensam, quais ações concretas. Eu gostaria de qualificar ainda mais, assim, né? Quer dizer, quais ações concretas os nossos convidados e convidadas pensam ser factíveis a curto e a médio prazo, para que a gente possa ter, a longo prazo, né, o resultado desejado de ter mais gente de todas as cores, de todos os gêneros, de todas, né, mais variedade, mais pluralismo, num outro sentido aqui, na lógica, né, para que ela mesma se qualifique e a gente fique melhor junto com ela. Então, essa seria, né, o pontapé inicial da nossa conversa, e de acordo com a proposta de lista que eu fiz, a gente vai começar com a Renata. Seja bem-vinda, Renata. Eu queria só inverter um pouquinho essa ordem, porque a professora Ítala vai ter que sair, ela tem outra reunião. Ok. Então, vamos começar pela Ítala? Eu não tinha visto o chat, gente, desculpa. Ítala? Não, eu não vou ter que sair, não. Eu saí de 2 coisas para chegar aqui. Vou ficar tranquila, pode me deixar para depois. Porque eu estou chegando, preciso respirar. Muito obrigada por estar aqui, hein? Não, com muito gosto, muito gosto. E já copiei você hoje, depois eu vou contar, viu, Valéria? Ai, que bom. Já citei você hoje. Perfeito, então vamos começar com a Renata? Ok, então vou eu primeira. Obrigada tanto pelo convite, né, Valéria, Elaine e Gisele, e também por quem estiver assistindo no YouTube. A pergunta é um pouco, né, quando a gente fala como a gente pode fazer para incluir todo mundo, é difícil falar dessa representatividade, que eu acho que cada um vai olhar um pouco para si, né? Então, para mim é muito mais fácil falar da inclusão, da presença feminina, né, na lógica em geral. E, na verdade, no vídeo eu falei da lógica e da computação, né? Então, o que está se fazendo e o que a gente deve fazer. E eu acho que é uma questão que a gente tem que atacar em todos os níveis, né? Assim, eu acho que já tem uma consciência que acordou nesses últimos anos, quando a gente prepara uma conferência, que a gente presta atenção, quando a gente vai convidar, se a gente, né, desde o comitê de programa até palestrantes convidados, a gente já está bem mais esperto nessa hora de olhar se a gente está convidando mulheres ou só homens. Eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo já, né, nesses últimos... Demorou, mas começou a acontecer. Mas eu acho que tem também a questão das mulheres entrarem na carreira, né? Porque não adianta, se tem numa carreira que só forma homem, fica difícil achar mulheres para convidar. Então, no vídeo eu falei um pouco sobre isso, porque, por exemplo, no curso de computação diminuiu muito o número de mulheres ingressantes. Então, é difícil a gente ter mulher lá na frente, na outra ponta, que sai na outra ponta. Então, uma das coisas que a gente tem feito é ir atrás de escolas e palestras para atrair meninas mais novas. Eu tive uma experiência que eu dou aula voluntária
cursinho para preparar os alunos de 9º ano numa escola pública para prestar vestibulinho, né, para fazer um bom ensino médio. E essas meninas com 14 anos, elas já acham que matemática não é para elas. E foi uma coisa que me chocou bastante, assim, eu começava a dar aula e as meninas, não, eu não sou boa para matemática. Eu falei assim, nossa, né, com 14 anos já chegou. E eu conversei muito com professoras de matemática da escola, e elas sentem que isso começa cedo, lá pelos 11 anos, né, até... depois eu vi que algumas pesquisas, então até os 10, 11 anos não tem muita diferença entre as meninas e os meninos, o interesse na matemática, e depois isso começa a separar. Então eu acho que a gente tem que olhar lá atrás também. E tem que olhar também no começo da carreira acadêmica, né? Que foi, eu mostrei no vídeo alguns números, então, do meu departamento de computação, a gente tem no nível de entrada, né, no primeiro nível da carreira, a gente só tem 2 mulheres, e uma entrou há quase 10 anos e a outra, na verdade, está se aposentando, porque nunca subiu na carreira, então vai se aposentar no nível que entrou. Então, isso significa que não tem uma nova geração entrando. Então, eu acho que tem que atacar por todos os lados, né? A gente tem, sim, que investir, continuar convidando mulheres para dar palestras, porque eu acho que o exemplo atrai as pessoas, né? Acho que o Bruno falou no vídeo, né? Da importância de ver um exemplo de alguém bem-sucedido com quem você se identifica. Então, eu acho que sim, tem que continuar aparecendo nas conferências e tudo, mas a gente não pode esquecer de fazer um trabalho de base lá, de ficar atraindo e quebrando, e também quando a gente educa os filhos da gente, né? Para que a gente crie uma geração mais inclusiva de um modo geral. Perfeito, Renata. Perfeito, muito obrigada. E super no tempo. Samuel, passo a palavra para você. Olá. Obrigado aí ao pessoal do Lógicas Brasileiras pelo convite, né? Acabei fazendo um vídeo enorme, desculpem, fiz um vídeo de 50 minutos, né? Porque eu estava pensando no assunto desde agosto, estava devendo um blog post, que acho que eu não vou acabar não fazendo, vai ficar pela palestra aí. E no vídeo eu falei sobre a questão da mulher na matemática, que eu estou acompanhando bem, que eu senti na pele como eu me relacionava com esse tema, então é uma caminhada minha, quem quiser ver está no vídeo, né? Eu acho que eu vou falar um pouco da questão da lógica dentro da matemática, né? A Elaine, no texto que ela apresentou, que ela mandou para a lista, falou, né, que a gente de lógica se orgulha de estar na filosofia, estar na matemática, estar na computação, mas é pária nas 3 áreas, né? Achei sensacional isso. E a Valéria, hoje, começando, falou, as pessoas não estão se sentindo bem, às vezes, né? Eu queria comentar com vocês. Em 2014, eu, com uma produção boa, tendo voltado de pós-doc, um monte de artigo e tal, eu pedi para me credenciar no doutorado em matemática da UFBA. Tinha 2 alunos terminando o mestrado que queriam continuar na área, e negaram, né? Foi negado porque falaram que o que eu fazia não era álgebra. Como não tinha área de lógica, eu tentei entrar como álgebra, porque teoria dos conjuntos no CNPq está lá junto de álgebra, então com um pouquinho de vontade política você pode pensar que teoria dos conjuntos é álgebra, né? Aí eu pedi para entrar como álgebra, foi lá na minha sala, bateram na minha porta, o coordenador e o vice, a gente não vai deixar você entrar não, porque o que você faz não é álgebra. Tá bom, né? Aí, em 2017, tive que fazer um baita projeto de 55 páginas, aquele projeto que é difícil de negar, né? E aí foi aceito. Aí qual foi a sugestão da coordenação? Olha, a gente vai deixar vocês entrar, mas vocês vão juntar com álgebra, viu? Aí a área ficou sendo lógica, álgebra e topologia, né? Quer dizer, em 2014 eu não podia estar na álgebra, mas em 2017 a instrução era para voltar com álgebra, né? Quer dizer, enfim, né? E aí eu lembro que em 2015 eu estava visitando um amigo no Uruguai, e aí numa sorveteria ele olhou para mim, Samuel, você está triste, você está diferente, o que aconteceu? Eu olhei para mim e pensei, pô, estou chateado porque não estou orientando meus alunos.
né? Um aluno teve que ir para o Pará fazer doutorado em outra área e o outro aluno continuou na UFMA, mas teve que mudar de área, porque não tinha lógica no doutorado, né? Só foi abrir agora em 2017. Então, gente, eu acho que é a coisa da visibilidade. Pessoas de lógica matemática aí no país, onde quer que estejam, em departamentos de filosofia, em departamento de computação ou em departamentos de matemática, trabalhem. Contra o trabalho num argumento, façam suas palestras, orientem a iniciação científica. Eu acho que para a gente de lógica matemática, iniciação científica é muito importante, porque eu acho que tem muitos cursos que não têm lógica, nem como optativo às vezes, né? Tem graduações que não tem lógica e tal. Então, eu, para conseguir, por exemplo, para poder orientar um mestrado, eu sei que eu tenho que ter um trabalho prévio com aluno, de formação e tudo, se não tiver, é complicado, né? Então, a mensagem acho que é essa, não desanime não, gente. Contra o trabalho é difícil ter argumento, chega uma hora que o trabalho aparece, tá? E é isso, acho que eu... Samuel deu uma trancadinha agora no final do vídeo dele, mas acho que ele estava terminando. Samuel, quando você voltar, você diz pra gente que tá tudo bem com você, tá? Vamos falar mas com eu ele. queria aproveitar e só dar uma palhinha, né? Porque, inclusive, os alunos aqui na UFRN, a gente tem alunos de iniciação científica na área de lógica, né? A gente tem um grupo grande, de fato, 5 alunos, é muito grande o grupo, né? E esse trabalho é um trabalho de base que a gente tem que começar a fazer na matemática, na computação também um pouco menos, né? Na filosofia, a Ítala pode falar um pouco melhor, que é exatamente esse trabalho de formiguinha mesmo, né? De formação, de ver o que a gente pode mudar também na grade. Às vezes a gente... Não é preguiça, não vou falar que a gente tem preguiça, mas a gente fala, já tem toda essa grade tradicional, para mudar a grade é um pouco complicado, né? Então, acho que essa é uma boa discussão, né, que o Samuel trouxe. Eu acho que é bem bacana mesmo. Assim. Isso não está no vídeo, né? Por isso que eu estou falando aqui agora. Na verdade, a Renata falou de trabalho de base, né? E o Samuel enfatizou a iniciação científica, assim, realmente. O problema é que cada vez com menos bolsa fica mais difícil. Mas vamos enfim, lá. A gente vai se virando, a gente vai fazendo o que dá. Alina, seja bem-vinda, Alina. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. Eu estou aqui um pouco... eu acho que eu vou passar do tempo, tá? Mas, assim, você me corta. Porque eu comecei a pensar, né, na questão de responder essa questão da representatividade na lógica, mas, sobretudo, muito lógica, eu pensei, tá, mas e por que não tem essa representatividade? Né? Então, eu pensei muito nesse sentido. Primeiro, a gente olhar esse cenário, o porquê dessa falta de representatividade, e, a partir daí, tentar responder a esse questionamento. E, olhando para isso, aí eu fui para a própria lógica, né? O que é a lógica? Né? E, quando a gente olha para o objeto da lógica, ele envolve o pensamento abstrato. E aí, então, por um lado, olhando para a lógica, e por outro lado, olhando para o modo como nós nos constituímos enquanto sujeitos de conhecimento, né, dentro de uma estrutura social em que mulheres e pessoas racializadas não são vistas como capazes de desenvolver pensamento abstrato, esse é um caminho para a gente entender o porquê de não ter tanta diversidade e representatividade dentro do contexto da lógica. E eu acho que esse é um ponto que a gente tem que considerar, né? Antes de mais nada, ver como a gente se constitui enquanto sujeitos de conhecimento, né? Como a gente se enxerga aí enquanto sujeitos de conhecimento e por que a gente se enxerga dessa forma. E aí que a gente tem que olhar para toda essa estrutura social, que é uma estrutura social que reproduz preconceitos, né? Preconceitos contra mulheres, preconceitos contra as pessoas racializadas. Então, o primeiro ponto é esse, a gente não tem essa representatividade por causa dessa visão preconceituosa com relação a alguns grupos, algumas pessoas, enfim, né? E a gente tem que olhar para isso e tem que reconhecer que a gente reproduz, sim, esse tipo de pensamento, né? E a gente que faz
lógica dentro e que faz parte desses grupos, até a gente conseguir desconstruir isso e nós reconhecermos enquanto capazes de desenvolver esse pensamento abstrato, é um grande trabalho. Então, o primeiro ponto é esse, o problema não é nosso, né? No sentido de que eu não tenho um defeito aí que não me permite alcançar o mais alto nível de pensamento. Muito pelo contrário, eu sou capaz. Então, isso é um primeiro ponto aí da gente se enxergar em como a gente se constrói enquanto sujeito de conhecimento. Um outro ponto que para mim é muito importante, né, é o modo como a lógica, e aí eu falo no contexto, né, do qual eu faço parte, que é a filosofia, mas como a lógica é apropriada por aqueles que dominam o campo, né? Isso envolve o modo como muitas pesquisas são realizadas, mas, sobretudo, o modo como a lógica é ensinada, é transmitida, é mediada. Tá? Em geral, a lógica é apresentada aos estudantes a partir das questões puramente técnicas, ou dos sistemas, ou se entra. Na minha história, eu aprendi lógica, a primeira aula de lógica, já com uma fórmula enorme, né, do cálculo de predicados, e é isso, e aí você tem que se virar para conseguir entender isso, sem uma contextualização, né, do que é a lógica, a história da lógica. E quando eu falo em contextualização, isso não envolve toda a precisão ou sistemas lógicos, no sentido de que eu estou contextualizando e vou relativizar a lógica. Não, a lógica está aí. A gente só tem que entender de onde surge, né, essas origens da lógica, para a partir daí a gente entrar nessas questões técnicas dos sistemas lógicos e tudo mais, né? Então, esse é um outro ponto que eu acho que é importante. A partir do momento em que a gente se apropria das regras, da semântica, da sintaxe, enfim, dos sistemas lógicos, como a gente vai transmitir isso aos estudantes? Né? Como a gente vai comunicar isso aos estudantes? Como a gente vai acolher esses estudantes que não foram, entre aspas, treinados para pensar abstratamente, né? E não simplesmente dizer, vocês têm que chegar a mim no meu nível. E quando eu falo isso, mais uma vez, não é diminuir a precisão, não é um caminho, mediar o tempo aí, né? Conseguir entender que há dificuldades por parte das pessoas de compreensão da lógica, que é realmente difícil, mas que a gente tem que tentar, digamos assim, aproximar os estudantes disso de uma forma que cabe a nós. Se a gente já está em posse desse conhecimento, cabe a nós conseguir comunicar isso. Então, assim, quando pergunta o que a gente pode fazer, né, para aumentar essa representatividade, eu diria assim, a primeira coisa é a gente ver onde estamos, no sentido de que, enquanto profissionais de lógica mesmo, né, o que a gente reproduz, como a gente chegou aonde chegou, né, da onde a gente veio, o que a gente vai passar adiante, mas, sobretudo, quando eu digo a gente se situar dentro desse contexto, é a gente fazer essa leitura mais ampla de que a gente faz parte de uma estrutura social que ainda é preconceituosa e que reproduz estereótipos dos grupos, né? Então, a partir do momento em que a gente reconhece isso, a gente aí sim vai desconstruir, a gente não vai negar, né? Porque a negação é simplesmente não lidar com o problema do qual a gente é parte, sim, né? E um outro ponto é o modo como a gente trabalha a própria lógica, como a gente ensina, como a gente transmite. Eu acho que tem uma coisa de... A lógica, ela é encantadora, né? Só que muitas vezes esse encantamento a gente não consegue transmitir para os nossos estudantes. Então, o que fazer? Né? E esse é um treinamento que a gente tem que fazer diariamente, porque e é difícil, né? Eu tento fazer isso, né?
porque já há um bom tempo eu trabalho com lógica, eu tento fazer isso e muitas vezes eu vejo, bom, eu estou falando sozinha, então, peraí, eu tenho que voltar alguns passos. Mas eu acho que a gente não deve desistir. E não deve desistir porque a lógica ela é encantadora, mas, sobretudo, a lógica é a base de compreensão, né? Seja da filosofia, mas de todo o resto. Eu acho que a gente precisa de lógica, precisa formar, no sentido mais amplo da palavra, pessoas que pensem logicamente, né? Eu acho que é isso o meu recado. Linda, obrigada, Alina. Alina, uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui, usando os meus poderes de mediadora. As disciplinas de lógica que você ensina são sempre para cursos de filosofia ou para cursos também? Não, atualmente é só para curso de filosofia. Eu já ministrei para biblioteconomia no início da minha carreira, mas hoje é para filosofia. Ok, obrigada. Muito bem, de acordo com a nossa listagem prévia, agora nós vamos ouvir o Bruno Lopes. Bruno, floor is yours. Bom, muito obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nesse tipo de evento que eu considero super importante. Vocês sabem, já tive diversas oportunidades de conversar com a maioria de vocês sobre isso. É um trabalho hercúleo que está sendo feito. Vocês têm atacado, acho que é um dos principais pilares que tem que ser construídos, que é o da divulgação. Como o pessoal já bem ressaltou, falta as pessoas conhecerem casos de sucesso. Eu toquei muito nesse ponto desse vídeo de falta de representatividade, de como foi importante para mim, como alguns dos meus alunos também já relataram, que é importante ver que o contexto dele não impede de ter uma carreira bem-sucedida, de se sair bem, de que ele pode, sim, chegar aonde deseja, mas tem também outros pontos que têm que ser atacados. Eu concordo plenamente com a Renata quando ela falou de fundamentação de bases. Eu acho que esse tipo de trabalho é super importante. Há grupos como Meninas Digitais da SBC, tem o Matemáticas Potiguares, que a Elaine lidera lá no Rio Grande do Norte. Tem uma série de movimentos que estão fazendo trabalhos belíssimos nisso, e isso é muito importante. Mas eu acho que tem um terceiro ponto, que esse é o mais complicado de todos, que é entender as realidades locais. A gente não tem, infelizmente, uma fórmula mágica que vai funcionar. Então, do mesmo jeito, como se colocou, a Alina falou sobre isso, a Elaine tocou nesse ponto de que a gente tem um certo receio de mexer nas estruturas do curso de lógica, a gente também tem receio de mexer nas fórmulas que parecem ser fórmulas que funcionam em geral. Então, a gente tenta replicar resultados. Claro que tentar replicar é um ótimo ponto de partida, mas replicar sem entender peculiaridades locais, sem entender o que é que aflige as pessoas, quais são os problemas, não é que isso não vai dar resultado. Isso provavelmente vai dar um bom resultado, mas não vai dar um resultado rápido, não vai dar o resultado necessariamente para todos. E isso eu acho que é muito difícil. No contexto específico da universidade, eu concordo plenamente com o que já foi colocado também, e como que o Samuel bem enfatizou, iniciação científica é um ponto muito importante, não só a iniciação científica formal, já que, infelizmente, como a Gisele bem lembrou, a gente está com um número reduzido de bolsas, mas iniciações científicas voluntárias, entre aspas, como queiram chamar. Montar grupo de pesquisas, permitir que alunos participem, mesmo que eles participem e digam, não é isso que eu quero. É importante que tenham a possibilidade de vivenciar isso. E aí, que o não quero, isso não é para mim, não seja por alguma limitação, seja porque tem outra área que desperta mais o meu interesse. Tem alguns projetos também de tentar lembrar nomes, que é muito importante. Recentemente passou no Fantástico uma matéria muito bacana com a professora Clarice Siquênios de Souza, falando sobre mulheres na computação, que ela falou sobre o baralho que a Association for Computing Machinery lançou com o nome das grandes mulheres em matemáticas. Isso é uma coisa legal porque é lúdico. Gera um instrumento a mais. Tem um site chamado 500 Queer Scientists, que começou elencando cientistas LGBT que se destacavam de diversas áreas. Enfim, tem uma infinidade de coisas a fazer, mas eu acho que o ponto mais difícil, e isso realmente não tem uma resposta, é como é que a gente entende uma realidade local. Isso, na minha limitada visão, eu só consigo ver com vivência. E está aberto a entender, está aberto a compreender
e não ter tanto receio, às vezes, de experimentar, de mexer um pouco nessas fórmulas e tentar construir algo que possa funcionar mais adequadamente naquele local. Eu queria falar um negocinho rapidinho. Bruno. Vai lá, Elaine. Valéria. Eu só quero falar que, numa coisa de coisas locais, o Bruno, pessoalmente, é responsável por uma iniciativa, junto com o Petrúcio e com a SBL em geral, fantástica, né? Essa história dos lógicos em quarentena foi uma coisa nova que ele levou à frente e que mostrou para todo mundo que dava para fazer e que todo mundo... Depois tinha gente pedindo, por favorzinho, deixa eu entrar, né? Então, assim... Eu acho que você tem toda a razão. É sobre as coisas serem locais e serem da gente, mas pode tentar coisas diferentes, né? Podemos tentar coisas diferentes e temos que tentar coisas diferentes. Obrigada. Eu queria só dar uma parte aqui, né? Porque já algumas perguntas já estão surgindo aqui no chat do YouTube, né? E elas estão relacionadas exatamente com essa coisa da exclusão da lógica, por exemplo, em matemática, igual o Arlick falou. O João Mendes também falando que ele teve a curiosidade de olhar no documento do BNCC e não viu nada relacionado à lógica lá, né? E o João Neto está falando que já passou mais ou menos da hora de começar esse tipo de discussão, né? Então, eu acho que é uma discussão pertinente, é uma discussão importante. Que ótimo que a gente está falando sobre isso aqui também, né? Só para dar um feedback do que está acontecendo no chat, depois a gente fala um pouco Eu não tinha visto a observação do João sobre a BNCC, eu conversei com ele no chat um pouquinho para indicar os trabalhos da Academia Mexicana de Lógica, porque ele tinha perguntado sobre a existência de grupos que discutissem ensino de lógica, né? Eu falei para ele que no Brasil grupos não tem, que tem... assim, iniciativas esparsas, mas que os colegas mexicanos estão, nesse sentido, décadas-luz na nossa frente, né? Porque tem o Encontro Internacional de Didática da Lógica que ocorre já há muitos anos, eles sempre publicam os anais. Mas sobre a BNCC, é verdade que explicitamente não tem nada de lógica, mas todos os... existe um fomento, né, à questão do pensamento computacional, e existe a necessidade, né, uma das competências gerais da educação básica, de acordo com a BNCC, a competência número 6, é exclusivamente sobre desenvolvimento de capacidade de inferência e argumentação. Né, o que é muito curioso, na medida em que não tem filosofia explicitamente como um componente curricular, né, na BNCC, mas tem a exigência de que, como uma competência geral da educação básica, vejam, isso é da educação básica, quer dizer, do ensino fundamental e do médio, o desenvolvimento de capacidade de inferência, argumentação e pensamento computacional. E isso já se reflete na política pública, que é o PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático, porque o edital do PNLD, né, que agora estão sendo avaliadas as obras, o edital do PNLD não vai aceitar obras que não tenham... Né, é um critério eliminatório. Se você não desenvolve capacidade de inferência, argumentação e pensamento computacional, as obras não vão ser aceitas para serem depois distribuídas nas escolas públicas brasileiras. Então, a coisa do ir para a base aí parece que tem, né, tem jogo para ser jogado ainda. Me permite uma observação, Ítala? Por favor, Ítala. A Academia Mexicana de Lógica, eles têm anualmente o evento sobre lógica e argumentação. Eu já participei várias vezes como convidada. É um evento interessantíssimo, porque muitos meninos participam, professores mais velhos, os velhos professores de lógicos do México e os jovens. Agora, eles têm uma característica muito especial, acho que no mundo, porque na estrutura de educação deles, a licenciatura não é a nossa, é algo um pouco anterior ao nosso curso universitário. Seria algo intermediário, quase um college, não bem também, mas intermediário entre o nosso ensino médio e a universidade. E na licenciatura, eles têm disciplinas de lógica. Então, o que acontece? Nesse evento anual, agora eles criaram, nos últimos anos, até por minha sugestão, um evento adito que é de pesquisa em lógica, porque nesse evento básico, que é de lógica e argumentação, vêm professores jovens recém-formados que dão aula de lógica, vêm do México inteiro, que dão aula de lógica nessa licenciatura. Então, eles discutem forma de argumentar,
como dar aula. Eles fazem projetos, tem uns oficinas durante o evento, e eles expõem os trabalhos deles para envolver os alunos no aprendizado do raciocínio válido, jogos, inclusive. É muito interessante sempre esse encontro. A primeira vez que eu fiquei um pouco atrapalhada, porque eu pensei que fosse um evento mais pesquisa. E quando eu cheguei lá, era uma outra coisa, não era para você expor, fazer uma conferência de lógica bacana, difícil. Era para falar sobre o que é lógica, e então essa característica do México é muito interessante. Nos últimos tempos, antes desse Obrador, do último presidente, houve um movimento no sentido de tirar essa ensinança de lógica dessa licenciatura. E eles reagiram, resistiram, continuam resistindo. Então, isso é muito interessante. Sim, muito interessante, Ítalo. Bruno quer fazer um adendo, Bruno? Não, ele não acabou. Só um comentário, que a Sociedade Brasileira de Computação, dentro da coordenação de comissões especiais, ela está se preparando para rever as propostas de emenda de grade curricular dos cursos na área de teoria da computação, que inclui os cursos de lógica. O recém-criado grupo de interesse em lógica demonstrou interesse em participar, mas isso ainda é bem incipiente, eu não sei exatamente como vai funcionar. Mas tem algum movimento para rever isso. Legal. Bruno, você quer falar mais alguma coisa? Agora? Ok. É um adendo, se não me engano, Ítala, eles têm lógica e ética. Né? Eles não têm filosofia, eles têm disciplinas de lógica e ética. Eu também já tive nesse encontro e foi realmente surpreendente. A gente tem bastante coisa para aprender com os colegas mexicanos. Gisele Reis, seja bem-vinda, a palavra está com você. E eles têm anualmente a Olimpíada de Lógica, que agora é internacional. Né? É muito legal saber dessas coisas, eu não sabia, realmente. Bom, muito obrigada pelo convite. Eu estou aqui pensando como que eu vou seguir depois de tantas ideias boas já que passaram, né? Do que a gente pode fazer. É uma pergunta super difícil, é uma pergunta que eu me faço várias vezes, não só sobre o tópico de representatividade, mas sobre várias dificuldades sociais que a gente encontra, porque a sociedade funciona de um jeito e a gente vê que não está funcionando muito bem e podia ser melhor, mas a gente não sabe onde começar a mudar, né? Uma coisa que eu achei engraçada é que quando eu estava pensando nas coisas para falar no vídeo desse evento, eu lembrei que quando eu entrei na graduação, eu fiz graduação em Ciência da Computação, e eu entrei na graduação, éramos 40 alunos, 5 mulheres. Das 5 mulheres, 3 formaram. Então, já era, assim, menos de 10%. E hoje eu estou no departamento de computação pequeno, nós somos 9 professores e eu sou a única mulher. Ou seja, continuou e a porcentagem segue, né? Então, é uma coisa engraçada, assim, eu nunca tinha, acho que, me tocado que éramos poucas mulheres. Eu acho que eu tive, talvez a sorte de ser ignorante o suficiente para deixar isso passar por muito tempo, sabe? Passou batido por muito tempo que eu era a única menina no laboratório e eu nunca vi isso como um problema, assim, até que as pessoas começaram a relatar casos, até que eu comecei a reparar como que tratava fulano, me tratava, e você vai prestando atenção nessas coisas e aos pouquinhos você vai vendo que existe alguma coisa aí, né? E teve um momento de surpresa para mim, quando a gente começou a dar aula de casa, porque a gente começou a fazer reunião de departamento de casa. E na minha primeira reunião de departamento, eu estava com a janela, assim, do Zoom aberta, com a fotinha, assim, o vídeo de todo mundo, e de repente eu me vi no meio de todos os outros professores homens, e eu fiquei assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui?
né? Porque, assim, estava super evidente, de repente, que eu era muito diferente de todo mundo. E eu fico pensando, eu nunca me vejo, né? Você está numa reunião, numa sala com outras pessoas, você está vendo as outras pessoas, você não está se vendo no meio das outras pessoas. E, de repente, eu me vi no meio das outras pessoas e eu fiquei pensando, nossa, meu Deus, tem um trem errado aqui. Então, eu acho que a primeira coisa é esse trabalho de divulgação mesmo. Concordo com o Bruno que é um trabalho árduo, mas muito necessário. E gostei muito do vídeo do Samuel, porque ele falou que caiu a ficha, e eu acho que é muito importante a gente fazer cair a ficha do máximo de gente possível, porque não é a gente que vai mudar isso, é todo mundo. A gente precisa das outras pessoas, dos outros homens e pessoas da maioria daquele status quo, que reconheçam que existe essa barreira a mais, reconheçam as dificuldades que a gente passa, reconheçam que a gente tem viés de julgamento e tente combater isso. Eu acho que foi muito legal da parte dele, gostaria que mais pessoas fizessem isso. Hoje em dia tá complicado de ter essas discussões, porque você chega para as pessoas e fala, não, você fez um comentário que foi machista ou racista, e a pessoa imediatamente entra em modo de defesa e fala, não, você está me chamando de machista? Como assim? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou machista. E não é isso, sabe? Tipo, não é eu estou xingando a pessoa. Eu já fui machista várias vezes, com certeza, sabe? Então, é saber reconhecer essas coisas e reconhecer de onde que elas vêm, que elas são uma construção que a gente cresceu com elas e tem como natural, mas que hoje ela não deveria ser natural, né? A naturalidade dela causa não o sofrimento, mas assim, causa dificuldades para muitas pessoas em muitas áreas. Então, é saber olhar para essas coisas com cuidado e reconhecer quando a gente erra e trocar, sabe? Troca o erro e depois você não faz aquilo mais e pronto, e tá tudo bem, sabe? Ninguém é uma pessoa pior por causa disso, muito pelo contrário, né? Então, eu acho que o trabalho de divulgação é a primeira coisa, e de vez em quando a gente tem que ser chato mesmo, sabe? De vez em quando a gente tem que chegar para um colega e falar assim, olha, foi mal, mas foi paia que você falou, porque isso e aquilo, sabe? Eu já comecei a aprender a fazer isso, porque também a gente tem muita vergonha, né? Eu já estou me sentindo um peixe fora d'água dentro daquele lugar. E alguém vira e fala assim, a gente pode fazer esse evento em tal lugar e a gente leva as esposas. E eu tô assim, tá, levarei minha esposa também. Sabe? Elas vão ficar lá conversando. Eu tô assim, olha só, gente. E aí a gente tem que apontar, e aos pouquinhos as pessoas vão começando a entender. E infelizmente eu acho que não é uma coisa que dá para mudar a curto ou médio prazo. Eu acho que é uma coisa que vai levar gerações e gerações, mas quanto mais a gente tiver exemplos de pessoas, e quanto mais a gente tiver pessoas que reconhecem essas dificuldades, mais a gente pode pensar em encorajar, sabe? Então, não sei, alguém falou do fato de você tem vários alunos e você quer pegar os melhores alunos para trabalhar com você, mas às vezes, assim, tem um aluno que é mais quieto ou mais quieta e que não é muito estrelinha, sabe? Mas a pessoa tem potencial. Por que não investir nessa pessoa, sabe? Se você olha e pensa assim, mas às vezes essa pessoa está assim porque, olha só, ela não se encaixa no grupo, entendeu? Então, não é porque ela é pior do que as outras pessoas. Então, por que não dar essa mão a mais, sabe? Por que não puxar o aluno e falar assim, não, e se a gente fizer um projeto aqui? O que você está interessado? Então, quanto mais gente
assim, professores e pessoas em posições mais altas existirem, que saibam dessas coisas que a gente passa no início, mais elas vão ter empatia para mitigar isso e para entender por que que aquele aluno está participando da aula, por que que fulano parou de entregar o para casa e essas coisas assim. Então, enfim, não sei se eu ainda tenho tempo de falar um pouco de lógica na computação. Gisele, como é que está meu tempo? Eu vou confessar, não cuidei do seu tempo, mas fala aí. Tá bom. Então, o outro tópico, né, de representatividade, que é a representatividade lógica na computação, assim, é rápido, eu tenho ainda menos para falar. A minha experiência é que eu tive nada de lógica na minha graduação. Eu aprendi de lógica quando eu fui fazer mestrado. Tudo que eu aprendi de lógica foi com a Elaine, e fazendo reuniões na sala dela, basicamente. Eu não tive uma disciplina de lógica. E eu acho muito engraçado porque hoje eu dou aula de lógica, né? Então, eu nunca tive uma aula de lógica que não foi uma aula particular de lógica, basicamente. E a universidade que eu dou aula hoje tem uma série de disciplinas envolvendo lógica. E eu fiquei muito surpresa com isso. Muito mesmo. Eu não esperava. E quando eu dou a matéria de lógica, assim, não é... Eu dou várias matérias e elas vão trocando à medida que passa o tempo. E de 2 em 2 anos eu dou a disciplina de lógica e os alunos pulam para fazer a disciplina. E eu sempre tenho muitos alunos interessados em fazer disciplina de lógica e eu estou nesse lugar pensando assim, como, gente? Como que isso aconteceu? Então, eu acho que em algum ponto do tempo eu tenho que descobrir como que eles fizeram esse currículo e colocaram um tanto de disciplina de lógica. Eu tenho uma impressão muito forte que foi uma luta e talvez uma briga de egos, e tinha uma pessoa numa posição muito alta, com uma voz muito forte, e que decidiu que não, vamos incluir essas disciplinas e contratar professores que têm capacidade de ensinar essas coisas. Então, assim, várias disciplinas mesmo não são obrigatórias, eletivas, têm disciplinas de lógica. E eu acho muito legal trabalhar num lugar assim, que eu tenho realmente alunos interessados em aprender lógica, que eu nunca achei que fosse acontecer. Um pedaço do caminho já está feito no seu caso, né, Gisele? Obrigada. Então, só para ressaltar, a Gisele está no Catar. Então, isso significa que são quase 1h da manhã para ela. E significa também que ela mora e trabalha num ambiente, vamos dizer assim, mais para masculino do que outra coisa, né? Tá ótimo. Obrigada, Gisele. Marcos, meu querido, a palavra está com você. Opa! Ainda boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Boa noite para a Gisele Reis aí no Catar. Muito noite, né? Madrugada. Poxa, começar agradecendo, né? Agradeço pelo convite. Fico honrado pelo convite e também dar parabéns pelo projeto Lógicas Brasileiras. E eu acompanho, né, vocês, agradecer a iniciativa de vocês. É importante falar da Elaine, da Valéria e da Gisele, pensando nesse evento, dentro do evento do Dia Mundial da Lógica. Vai ser excelente a iniciativa, apesar de ser difícil falar sobre esses tópicos, assim, não é para nada confortável falar sobre esse tópico. Especificamente para mim, assim, foi bem desafiador. Eu acho que eu nunca tinha falado publicamente a respeito desse tipo de questão. Então, assim, eu acho que, ouvindo vocês agora, eu confesso que eu não vi todas as apresentações porque eu estava em viagem, em deslocamento. Todos os vídeos, né? Mas eu vou assistir os vídeos. Acho que ouvindo vocês agora, especialmente as mulheres, eu pensei aqui no caso da filosofia, do Departamento de Filosofia da UFPE, onde eu estou trabalhando agora, no Departamento de Filosofia.
Acho que a gente tem algo como 15 professores no departamento, muitos se aposentaram nesses últimos, acho que 2 anos. E, interessantemente, a gente tem 3 negros professores, ou talvez um, que eu lembro agora, e a gente tem, num horizonte de 15 professores, a gente tem apenas uma mulher. Isso é uma coisa escandalosa, né? A falta de representatividade nisso, né? Eu acho que me enche de otimismo, mas me parece viável agora, um bom trabalho que vocês estão fazendo e também outros grupos estão fazendo, outros coletivos estão fazendo, grupos feministas, colocando isso como pauta de discussão. E eu acho importante e viável que esse tipo de quadro escandalosamente desigual a partir dessa conscientização se reverta. Né? Eu espero, né? E a gente vai trabalhar para isso também. Eu acho que esse 2020 foi muito duro também para todo mundo. Eu acho que, de certa maneira, empurrou a gente para pensar, pelo menos para mim, assim, né? Foi um ano de muita reflexão para mim, para pensar como a colaboração ela virou uma espécie de necessidade, né? Então, uma espécie de colaboração compulsória. Eu acho que é importante que todas essas lutas e quando elas entrem numa agenda, elas possam conversar. E eu acho que os desafios são tão grandes, né? E sem colaboração e sem convergência, essas lutas podem perder força. Eu acho que isso seria maximamente ruim, acho que deveria ser evitado, né? Acho que deveria convergir de fato. Acho que vocês estão fazendo muito bem isso com lógicas brasileiras, especialmente aproveitando essa convergência ou esse entremear, essa interseção da lógica em várias áreas diferentes, na matemática, na computação, na filosofia, na linguística. Então, assim, o meu recorte, pelo menos no vídeo que eu fiz para vocês, foi um recorte sobre o racismo, né? A luta antirracista. Eu acho que foi bom fazer o vídeo, mas mostra o quanto isso é desconfortável. Assim, eu estava conversando com a minha companheira agora, estava falando, depois que eu terminei de fazer o vídeo, poxa, será que eu deveria falar sobre essas coisas da maneira como falou? Ainda esse tipo de insegurança, de desconforto, a ideia da invisibilidade, do silenciamento, isso não deveria ser pauta, né? Isso não deveria estar na agenda de discussão. Então, veja, eu brinquei, estou completando a maioridade acadêmica, 18 anos de vida acadêmica, desde a graduação até agora a vida como docente, e eu me sinto desconfortável para falar sobre isso, né? E isso eu acho que é um indicativo, eu mesmo protegido com o meu emprego e já com uma inserção na comunidade, na universidade, eu me sinto extremamente desconfortável para falar sobre esse ciclo perverso, né, de invisibilidade, de silenciamento, e essa escandalosa, mas silente, escandalosa e silente falta de representatividade. Né? Eu vou falar de 4 tópicos que eu acho importantes, eu acho que é uma agenda positiva agora, ouvindo vocês, a minha gatinha ela está miando. Agora ela começa a ficar meio temperamental, esse horário do dia. Tá. Eu acho que o primeiro tópico desses 4, né, de uma agenda positiva, como foi pedido pela Valéria, pela Gisele e pela Elaine, eu acho que é um bom trabalho que vocês estão fazendo agora, acho que a discussão de representatividade tem que entrar na ordem do dia, tem que entrar na agenda de discussão. Ela não deveria estar fora da gente, na agenda de discussão. A gente não deveria naturalizar essa disparidade tão grande e esses cenários de papéis já determinados, né, de classe, dessa discussão mais sobre raça e de gêneros. Não deveria naturalizar, não deveria aceitar isso dessa maneira, né, como algo normal. Né? E eu falei no vídeo, na contribuição, eu concordo com isso. Eu acho que o estado normal das nossas instituições, o estado comum delas, o funcionamento normal delas,
a consequência delas vai ser dar privilégios a já privilegiados, que, no nosso caso aqui da academia, no caso da filosofia, da lógica, computação, matemática, é esse grupo de, não sei, de brancos, homens, né, brancos e heterossexuais, eu acho, né? Então, eu acho que isso não é um problema só para classes, não é um problema só político, acho que é um problema para a ciência também, acho que é muito importante. Você tem que entrar na agenda da discussão, né? Enquanto mais da metade da população, sei lá, 56% de negros, não tiverem acesso à ciência, essa diversidade, olha quantos cientistas a gente está perdendo, né? Com a violência urbana, quantas pessoas que poderiam estar desenvolvendo excelentes trabalhos, revolucionando com o seu trabalho, morrem, né? Basicamente com a violência urbana que, de certa maneira, cai com mais peso nessa população negra. Né? Acho que reconhecer o problema, não negar mais o problema, e eu acho que isso é um problema do próprio desenvolvimento da ciência. A gente tem que trazer, digamos, essas minorias ou maiorias minorizadas, né? Acho que o segundo tópico é a divulgação, como vocês já apontaram, eu acho muito importante isso. Especialmente, eu acho que divulgação, eu acho que a gente peca muito nisso, né? Para um público extra-acadêmico. Okay? A gente, com frequência, a gente fala só entre a gente, com os nossos pares, e fica publicando esses artigos e tal, que vão ser pouco lidos, né? A gente está perdendo uma geração de pessoas, né? Acho que é importante, como vocês estão fazendo nas redes sociais, com lógicas brasileiras, ocupar lugares públicos, especialmente essas redes sociais onde os jovens estão. Eu não sou fã de rede social, mas tem que participar desse jogo, né? Se a gente não ocupar, eu acho que esse tipo de lugar, outras pessoas vão ocupar, e outras pessoas que talvez vão usar mal esse lugar, né? Pessoas que talvez não tenham nem qualificação e tenham um caráter meio duvidoso para usar esses lugares, né? E vão impor uma certa narrativa meio enviesada também. Acho que a gente tem que se proteger disso. E é culpa nossa, porque a gente não ocupa esses lugares também, porque não é, sei lá, a gente quer fazer ciência, né? Mas a gente está, de certa maneira, solapando as próximas gerações de cientistas, né? Se a gente não ocupar esse tipo de lugar. Políticas públicas, acho que é o terceiro tópico, é muito importante. Acho que, pessoalmente, para mim, se eu não tivesse dado a sorte, por exemplo, de estar num governo progressista, né, de 2002 a 2015, lá do começo da minha graduação até 2015, quando eu tive uma posição numa universidade pública efetiva, com bolsa de PIBIC, bolsa de mestrado, de doutorado, pós-doc. Na universidade eu usava o transporte gratuito da universidade, eu aprendi línguas, aprendi alemão, aprendi francês, aprendi inglês na universidade gratuitamente. Eu fui morador do alojamento estudantil da UFRJ, com muito carinho por esse tipo de política, né, para não só levar alunos para a universidade, para manter esses alunos lá, né? E aproveitar que a Gisele Silva está aqui também, eu lembro do Procad lá da PUC do Rio, do professor Chateaubriand e do professor Luiz Carlos Pereira. Aquilo foi excelente. Eles tinham um Procad com Santa Maria, e a gente viajava e eu via vários pesquisadores excelentes fazendo apresentações. Eu lá no começo do meu mestrado eu falei, pô, eu quero fazer isso também. Foi excelente, né? É muito importante, de fato, a gente ter políticas públicas não só para colocar esses alunos, mas para mantê-los lá, né? Alunos e alunas. E, para fechar, eu acho que a luta antirracista e a luta feminista é uma luta de todo mundo. Não é uma luta só de mulheres, não é uma luta só de negros, não é uma luta só de mulheres negras. Enquanto não houver engajamento positivo de professores homens brancos, eu acho que não há nenhum tipo de desenvolvimento mais consolidado, mais sólido, mais robusto, né? Então, acho que é uma luta de todos, de fato, né? Bem, eu acho que eu não falei nada de muito positivo, assim, especificamente para
nada muito revolucionário. Mas muito obrigado assim, pelo evento. Gisele, a gente tem lá o projeto de divulgação do Lógica Viva. Lógica Viva, eu ia mencionar, não estava esquecendo, mas já que você disse, né, no âmbito da divulgação, a gente tem tentado também, né? Vamos ver se volta daqui a pouco com mais força e mais, né? Energias renovadas, o Lógica Viva também. Valéria? Exatamente. Eu queria falar uma besteirinha rápida, Marcos. Eu acho assim, que é super importante o que você falou. E eu acho que, assim, uma das coisas que a gente tem mais problema, tanto mulheres quanto pessoas negras, é mostrar para outras pessoas que existe um problema. É aquela história que o Samuel chamou de mimimi, né? Porque, na verdade, assim, se você comparar a mulher esse ano com mulheres nos 1800, elas não podiam entrar na escola, elas não podiam ser professoras, elas não podiam ganhar dinheiro, e as mesmas coisas acontecem, né? Assim, oficialmente não tem escravidão no Brasil, mas tem, né? Tem de verdade. O racismo sistêmico precisa ser demonstrado para algumas pessoas. Então, eu acho assim que eu adorei a sua maneira de colocar as coisas em 4 itens, né? Porque a primeira coisa é mostrar que existe um problema. A segunda coisa é fazer divulgação das pessoas que estão tentando resolver o problema. A terceira coisa é políticas, que eu concordo contigo que são as coisas mais importantes, mas que não é o que a gente quer falar aqui no momento. Eu estou falando aqui no momento das coisas que nós podemos fazer no nosso âmbito mais restrito de acadêmicos ou de lógicos. Agora já esqueci o que era a quarta, desculpe. Não sei mais. Mas eu acho assim que... A luta de todos, a luta feminista e a luta antirracista. Não, com certeza. Essa é a parte mais importante, né? É que a gente precisa mostrar para as pessoas que acham que é mimimi, que não é mimimi, e depois a gente precisa pegar essas pessoas e fazer elas começarem a trabalhar na direção correta, né? Elas começarem a ver as coisas que acontecem perto delas e que elas estão fazendo um esforço grande para não ver, né? Eu acho que isso assim, eu acho que o seu vídeo foi super interessante por causa disso, porque ele mostrou como arte também, né? O mais importante, às vezes, é contar a sua história pessoal, porque aí as pessoas veem o que se está falando, em vez de ficar falando de generalidades. Foi super impressionante. A história do óculos, por exemplo, achei o máximo. Quem não assistiu o vídeo ainda pode ir lá assistir, porque é muito lindo. Muito bom. Obrigada, Marcos. Obrigada, Valéria. A Lina quer uma palavrinha antes da Livi falar? Sim, eu quero, porque me chamou a atenção que o Marcos colocou agora, que estava se sentindo incômodo, né? Que era incômoda essa situação de falar dessas questões, e realmente eu acho que é um tipo diferente de incômodo, eu diria, porque já é incômodo estar num contexto em que você muitas vezes é o único ou a única. Então, você, a partir do momento em que começa a falar disso, eu digo por experiência própria, né? A partir do momento em que se começa a externalizar isso, falar disso, a gente consegue ver que sim, é uma experiência individual, mas que é compartilhada com outras pessoas desse grupo. Você não é o único que se sente incomodado, né? Mas que você pode lidar com isso. E a partir do momento que a gente começa a falar dessas questões, visibiliza essas questões, né? E a gente fala por a gente mesmo, né? A gente se torna mais fortes. Porque senão, ou a gente é silenciado, ou outros falam pela gente. Então, eu acho que é muito importante, sim, reconhecer esse incômodo, que é um incômodo diferente, porque a gente está num lugar, né, seguro, mas que não é seguro. A gente se sente, sim, diferentes dentro desse contexto em que somos, na maioria das vezes, os únicos, as únicas, né? Eu sou a única professora mulher de uma das instituições em que trabalho, enfim, e é isso, né? Houve outra professora que falou, quando eu entrei na graduação, eram 55 estudantes e eram 2 mulheres.
Então, é assim. Né? Então, a gente sente o incômodo, não que a gente não saiba, tem alguma coisa estranha, só que a gente, até cair a ficha, como foi dito aqui, demora um tempo. Então, quando a gente fala, eu acho que isso sai, né? Isso não é invenção da nossa cabeça, a gente reconhece outras pessoas e a gente compartilha essa experiência com outras pessoas. Então, é muito importante a gente falar sim, porque não é um problema só nosso, na verdade não é um problema nosso, né? Machismo, sexismo não é um problema das mulheres e racismo não é um problema dos negros, como você bem colocou, é de todos nós, mas quem pratica os atos sexistas, machistas e racistas tem que estar aí e trabalhando com a gente, sim, né? Reconhecendo o problema. E a gente tem que falar, é só isso. Obrigada, Lina. Livi? Oi, gente. Obrigada. Eu vou tentar ser breve também, porque eu concordo absolutamente com tudo que foi dito. Uma das coisas que é engraçado que é para você falar, mas na verdade você vai revivendo tantas coisas assim conforme as pessoas vão falando, né? Quando a Valéria e a Elaine fizeram o convite, eu nem sequer pensei em tratar da minha trajetória. Eu falei assim, cara, isso aqui não é mais interessante para ninguém, sabe? Mas talvez seja justamente pelo que o Marcos trouxe da questão do desconforto, porque foi quando a Alina começou a falar que eu lembrei, cara, eu fiz ensino técnico em computação. Eram 40 meninas e eram 40 pessoas e 3 meninas, nenhuma se formou. Depois eu fui para letras. Né? Em letras, eu pude fazer um grupo de estudo de semântica formal que era à tarde, porque meus pais me bancavam. Ou seja, a maioria dos alunos não tinha isso. Quando meu orientador desse grupo falou, olha, tem uma matéria de filosofia de uma matéria de lógica na filosofia, vai lá fazer. Eu cheguei lá e o professor de filosofia falou que eu não ia aguentar a matéria. Eu tive que ir conversar com os alunos dele, que eram meus amigos do café, para eles falarem, deixa, vai, qualquer coisa, se ela não passar na primeira prova, depois tranca. Então, assim, a recepção dos meios é sempre muito complicado. E aí eu acho que agora, a gente, na posição que a gente está, a gente consegue ser acolhedor, encorajar essas pessoas, justamente encorajar não só os melhores alunos, os que já eles são melhores porque eles tiveram uma escola melhor, porque eles estudam nisso há muito tempo, porque eles vão de carro para a faculdade, eles dormem mais. Então, assim, não é só esse tipo de aluno que a gente está interessado em investir, né? Mas essas não eram as coisas que eu ia falar, agora eu vou falar as coisas que eu ia falar. Que foram os tópicos que eu acho que ainda ninguém tocou. Uma das coisas que eu acabei levantando no meu vídeo dentro eu falei de processamento de linguagem natural, mas depois o Renato falou dentro de IA, que é o papel da lógica versus sistemas de aprendizado de máquina, né? E aí, por exemplo, hoje em dia está na moda você conseguir meio ponto a mais de acurácia num sistema, e aí você vai conseguir publicar numa revista boa com isso. Se você faz um trabalho de anos de base, gerando recurso aberto que é simbólico, nenhuma revista importante quer publicar. E aí depois a gente volta para casa e você não tem um jornal com qualis bom, você não tem um paper com uma coisa interessante. Então, hoje em dia tem muitos eventos paralelos a eventos grandes, workshop de Woman in Logic, que a Valéria trabalha, tem o de Mulheres no NLP também, só que essas publicações elas não valem tanto. E a gente precisa,
lutar, talvez, e falar com a CAPES e rever esses quales, né? Se enquanto as pessoas que estão publicando em lugares importantes, enquanto for impossível para a gente publicar em algum lugar relevante, não importa o quão bom seja a sua pesquisa, e depois o tanto de bolsa que você vai receber, o tanto de bolsa que você vai ter para dar para aluno, depende disso, aí fica complicado, né? A gente depender de, por exemplo, políticas públicas que vai ter um restaurante universitário, vai ter um alojamento, porque é para todo mundo, mas para estes alunos dessa área especificamente não existe bolsa, né? Então, isso só perpetua, na verdade, a situação que a gente já vive. E aí, um último ponto que eu queria trazer, eu tenho a impressão, essa é uma impressão pessoal, que pessoal, no sentido de que eu nunca conversei com ninguém, nunca ninguém me falou, é isso aí mesmo, ou não escrevi no blog, nada, mas que pelo menos nos últimos 4 anos, talvez nos últimos 5 anos, as conferências importantes, e até as menores eu não vejo tanto isso, mas as mais importantes, dentro de processamento e IA, elas agora estão sempre tendo uma política anti-assédio na página oficial. E isso, na abertura, está sendo dito, olha, a gente tem a política anti-assédio, se acontecer alguma coisa, você fala com fulano, tem esse e-mail aqui. Se, de fato, as pessoas vão falar com fulano, eu não sei. Agora, o fato de você entrar na página inicial e ter esse link, e você olhar e falar, tem esse e-mail para isso, eu acho que inibe pessoas maltratarem grupos menos representativos, com menos representatividade, né? Inibe, e depois, talvez alguém que sofra alguma coisa vai ter para onde correr, né? Porque já aconteceu tanta coisa comigo quando não existiam essas políticas, sabe? Aí agora eu não sei se é porque eu cresci, como diz o Marcos, assim, se é porque agora eu já atingi uma certa maioridade que as pessoas não vão te pisotear tão facilmente, ou se é porque tem as políticas, e daí alguém que foi lá na abertura viu, nossa, se eu xingar alguém aqui de burro, vai pegar mal para mim. Aí eu acho que esse tipo de política, quem está pensando em organizar um evento, quem está organizando, por menor que ele seja, é legal ter isso. É legal estar sempre ali, lembrando, eu acho que é digamos, como é desconfortável falar disso, esse é um jeito de falar disso sem falar, bom, agora é a hora de falar disso. Não, já está ali na primeira página e quem precisar tem para onde correr. Mas então era isso que eu queria falar e agradecer muito o convite, dar parabéns para a organização e para todo mundo que participou também. Obrigada. Obrigada, Livi. Excelentes pontos. Eu tenho vontade de falar, mas eu não vou passar a palavra para a professora Ítala. Obrigada, Ítala, por estar aqui com a gente. Desculpa a correria que o convite te causou, mas a gente está super feliz de ter você aqui. Não, mas a verdade é que eu vim para assistir, eu ia assistir. Aí a Elaine me mandou o endereço do Zoom, eu não sabia que era para eu falar. Eu vim para ouvi-las e ouvi-los. Mas agora eu já fiquei entusiasmada e eu acho que eu sou pior que a Valéria. Quando começa a falar, é uma coisa dificílima. Eu vou tentar me segurar. Eu falei agora no evento do CLE, a Elaine ouviu, eu participei hoje ao meio-dia da cerimônia de abertura do Dia Mundial da Lógica, que foi coordenada lá pelo Benedict Löw, daquele congresso que nós participamos da União, Metodologia, Lógica, Metodologia, História da Ciência e Tecnologia, e pela Unesco. E o Jean-Yves coordenou a reunião, e estava presente a embaixadora do Brasil na Unesco, Maria Edileuza Fontenelle Reis, que foi quem levou a proposta do Jean-Yves para a Unesco, defendeu e conseguiu unanimidade na aprovação do Dia Mundial da Lógica. E aí tinha 40 pessoas convidadas, mais uma funcionária da Springer, uma moça simpaticíssima que coordenou a parte técnica.
E entre os convidados, bom, falou primeiro Jaif, falou a embaixadora, falou o Benedict, que é quem acabou coordenando a organização, e 2 pessoas convidadas, o Jan Wolensky, que eles fizeram falas bem curtas. O Jan Wolensky falou sobre o Tarski e o Daniele Mundit falou sobre o Gödel. Então, muito bonito. A fala dos 2 foi linda. E depois os 40 participantes foram convidados a falar alguma coisinha. Mas era assim, 1 minuto, 1 minuto, 2, acabaram falando mais. Eu preparei na hora uma coisa leve, cumprimentando pelo Dia da Lógica, mas eu queria dar um recado, não apenas lógico. Eu quis dar um recado que, neste Dia Mundial da Lógica, no momento em que nós enfrentamos, que nos assola essa pandemia de Covid, que eu queria enfatizar que nós, lógicos, devemos dar o exemplo de continuar acreditando na ciência e no conhecimento da ciência, em especial na mais bela das ciências, a lógica, que é a ciência do reasoning, e que nós devemos ser fortes para continuar lutando por melhores dias para a humanidade. Esse foi o recado que eu dei. Só que na hora que eu estou escrevendo, eu recebi a mensagem, eu tinha recebido do João Marcos, de uma mensagem que a Valéria mandou. Então, eu terminei minha fala, que tinha assim, que nós devemos lutar por melhores dias para a humanidade, aí eu parodiei a Valéria e falei que let's go, logicians, and change the world, que esse tem que ser o nosso moto no dia atual. Teve gente lá que bateu palminha com a mão. E teve falas, assim, simpáticas. Mas agora, com a fala do Marcos, primeira observação, eram 40 lógicos. Da América Latina, o Jesus Rasso, que é da Academia Mexicana de Lógica, o Luiz Felipe do Peru, que acho que vocês conhecem também, o Bartolo, Luiz Felipe Bartolo, que hoje acho que ele é o presidente da Sociedade de Lógica e Epistemologia do Peru e que está coordenando o evento do qual eu acabei de sair. Do Brasil, o César Mortari e eu, América Latina. Aí tinha europeus, mas tinha Estônia, Bulgária, Croácia. Foi legal, assim, o leque dos 40. Um do Taiwan, da Rússia, tinha 2 professoras, nenhum negro, depois que eu observei. Tinha um indiano, mas nenhum negro. E na fala eu até anotei, porque eu gostei. Na fala, o Wolensky terminou a fala dele sobre o Tarski com uma citação do Jan Łukasiewicz, que eu não conhecia, que o Łukasiewicz disse que logic is moralist of speech and soul. Quer dizer, a lógica é a moralidade do discurso e da alma, do espírito, que eu achei muito bonita. E imediatamente eu lembrei de uma coisa que a gente deve pensar, eu vou falar nisso, porque para nós e para a nossa relação com os estudantes, em tudo que a gente fizer. O Charles Sanders Peirce, nos seus manuscritos, ele tem, que agora já é célebre, várias pessoas estudam, uma classificação das ciências. Não sei se vocês conhecem. Então, ele põe na classificação, a primeira ciência é a matemática, e ele justifica por quê? Porque é a única ciência que pode ser totalmente abstrata e independente da fenomenologia. Então, ela fica como número 1, mas dentro dela, como subparte, tem a lógica, que eu interpreto, na minha visão, lógica aristotélica. Aí, a segunda, que é a filosofia, vem a fenomenologia, e o que ele chama de ciências normativas, e ele dá uma atenção especial para as ciências normativas. A primeira ciência normativa é a estética, que, em geral, se fala é a ciência do belo. O Peirce fala, não, é a ciência do que é admirável. A segunda é a ética, que é a ciência do bem. E ele diz que a ética deve se basear na estética. E a terceira ciência normativa é a lógica. Aí ele diz, se uma é a ciência do que é admirável, a outra é a do que é correto, certo, a outra é a ciência daquilo que é verdadeiro, que busca a verdade. Aí ele faz uma argumentação sobre a lógica e ele diz que a lógica, pensada dessa forma, ela pode ser entendida como um tipo de ética do pensamento. É bonito isso. Aí eu, na hora, lembrei do que disse o Łukasiewicz, depois do Peirce, mas é algo relativo. Então, o nosso papel é muito bonito, por isso que eu acho que a lógica é a ciência mais linda, mais bela mesmo das ciências. Ela é a ciência base de todas. Agora, o nosso papel é difícil. Primeiro, para a gente saber um pouco de lógica, dá para saber, mas para saber um pouco mais e entrar em questões mais
mas hoje, contemporâneas, e obter resultados, como disse a Livi, para você publicar um trabalho, é muito duro, é pesado, é difícil, não é fácil. Mas nós temos que ter a capacidade, isso que foi falado pelo Samuel, pelo Marcos, poxa, não são todos os lógicos, mas alguns, nós em especial, que somos preocupados, somos e estamos preocupados com isso, nós temos que ter o poder de sedução. Nós temos que seduzir os alunos, seduzir nossos colegas, para mostrar a importância do que significa raciocinar bem, na busca da verdade. E isso acontece na história e na evolução da ciência. Mas nós, de uma certa forma, nós temos que nos controlar e ter paciência, porque a gente acaba sendo meio chato. A gente pensa um pouco melhor, um pouco mais estruturalmente, né? Então, às vezes, a gente está conversando com colegas de departamento de outras áreas, da matemática e da filosofia, a Livi, talvez, lá da linguística. Então, acontece que a gente tem que ter paciência, tem que ter talento, saber que nós temos que ensinar, mostrar os caminhos certos na racionalidade e o que falou a Renata Wasserman também, o nosso trabalho tem que ser de base, lembrar de educação básica, de professores no ensino básico, porque também, apesar de lógica ser difícil, como está lá o projeto do Lógica Viva do Marcos, tem tanta coisa simples que a gente pode explicar, tantas falácias simples que a gente mostra como há um equívoco de raciocínio, né? E alguém falou também, foi a Lina, como é importante, porque para os nossos alunos é difícil ensinar lógica. Os da filosofia acham que lógica é muito técnico, muito difícil e muito matemático. E os da matemática acham que é muito filosófica, que a gente discute fundamentação de conceitos. Então, a gente está nesse meio, como disse também o Samuel, nós somos párias da matemática, párias da filosofia, e nós, mulheres, somos um outro tipo de pária. Nós somos párias no meio dos homens, e dos que querem mandar na gente, né? Que mulher que fala, que discute e que critica é muito chata, não é? E a gente passa por isso. Eu passei, mas eu tenho a impressão que eu acabei, eu não sei se desde mais nova, eu acho que eu fui incorporando uma forma de conseguir lidar com isso, de modo que a crítica pesada, a falta de respeito não chegava a me atingir. Lógico que atingia intimamente, mas na ação externa não chegava a me abalar. E eu me lembro, aquilo que o Samuel falou, o Sete era anterior a mim no departamento de matemática, nós éramos da matemática da Unicamp. Quando o Sete, eu daí ia fazer livre docência, porque em São Paulo tem livre docência, quando o Sete pediu abertura de concurso para titular, nós tínhamos 4 áreas no departamento, Lógica e Fundamentos da Matemática, na qual o Sérgio, o Luiz Paulo, eu, a Ida Rudo, o Newton tínhamos sido contratados. A Ida já tinha morrido e o Newton não era mais daqui, da Unicamp. A álgebra e as outras 2 áreas. Quando o Sérgio pediu a abertura de concurso para titular, disseram para ele, você vai fazer na área de álgebra. Ele falou, não. Mas é que nós não achamos que é bom fazer em fundamentos. Ele falou, ou vocês me abrem na minha área ou eu não faço. E aí a gente falou para ele, mas Sete, você passa. Ele falou, mas eu não quero. Eu quero que me respeitem. Foi depois disso que a gente entrou em crise com a matemática e a gente acabou sendo... Eu tinha sido convidada para ir para engenharia elétrica, mas eu disse, eu só vou se meus colegas de grupo forem. Aí nós fomos para filosofia. Um tempo depois... Foi uma briga, porque daí eles não queriam nos liberar, e daí nós não queríamos mais ficar na matemática. Um tempo depois, a matemática voltou a nos contatar, ultimamente tem um contato super bom. Eles falam que eles sentem o quanto faz falta não existirem lógicos na matemática. Os cursos de teoria de conjunto são fracos, etc. Bom, uma ocasião, quando eu era da matemática, citando exemplos de vida, eu tenho filhos, né? Alguns de vocês não têm ainda, ou não têm. E quando eu estava grávida do meu 3º filho, mais perto do final da gravidez, era chefe de departamento, o professor Nelo Alan, que era uma pessoa legal, boa, bacana. Depois nós éramos até amigos, mas aqueles caras que tinham vindo de doutorado nos Estados Unidos, que achavam que todo o resto que não tinha doutorado em outros lugares não era tão bom. E os lógicos, nós nunca nos abalamos por isso. A gente é meio metido e chato mesmo, né? Falar a verdade.
E aí o Nelo falou para mim, quando ele me viu grávida, mas numa reunião de departamento. Por isso que a gente não pode ter mulher no departamento. Mulher fica grávida. Mas ele falou publicamente. Mulher fica grávida. Mulher tem que ter licença para ficar grávida. Eu falei, professor Nelo, I'm sorry. Eu lembro que eu falei em inglês. I'm sorry que o senhor não possa ficar grávida e tem esse tipo de problema. I'm muito sorry. E mulher tem licença porque enquanto vocês estão dando aula, nós estamos amamentando e preparando cidadãos para o futuro do país, coisa que vocês não têm capacidade de fazer. Foi assim a resposta. Mas isso é uma coisa que eu me lembro tranquilamente, mas eles não me tratavam mal, mas eles não suportavam mulher que respondesse isso para eles. E agora, desse segundo semestre, teve uma mesa redonda que eu me assustei, que eu fui convidada para participar, sobre mulheres da ciência no CNPq. Uma mesa que foi realizada online. A mesa acabou sendo interessantíssima, mas teve, assim, uma participação violenta. Eu acho que 2, 3 mil pessoas assistindo, mandando coisas no chat. E essa mesa era para... Naquele dia, tinha um evento em que ia ser divulgado o resultado de um programa aberto pelo CNPq no nosso governo Dilma, que se chamava Mulheres na Ciência, e que dava verba para projetos fundamentais de educação pública e que envolvessem atenção especial para mulheres. E aí teve essa mesa redonda de abertura, o presidente do CNPq falou, e a pessoa, uma senhora que é coordenadora da área, que foi muito elogiada, que eu não sei quem é, mas que manteve, que disse que ia dar conta de manter esse programa, a verba tinha diminuído, mas ela tinha conseguido mais verba, e participaram do evento 4 ou 5 mulheres, era de ciências exatas, viu? Mulheres das ciências exatas. Só eu, assim, de ciência abstrata, as outras eram engenheiras. Todas tiveram uma fala boa, e uma senhora mais antiga, uma paulista, que falou que foi a única, uma delas foi a segunda mulher a se formar em engenharia no Brasil, e uma delas que participou, que já tinha um projeto em andamento na fase anterior do tal do programa, e ela trabalhou com grupos de professores de escolas públicas no Rio de Janeiro. E ela falou que a coisa mais importante foi algo que a Renata falou, como em contato com alunas, já de 12, 13, 14 anos, as alunas falam, não, mas a gente não dá para matemática. Nós não somos para ir para matemática. Então, ela chamou atenção como era importante esse trabalho no ensino básico, de mostrar que mulher dá para matemática, inclusive com exemplos históricos. E eu fiz uma pesquisa, por causa da minha participação, sobre mulheres na ciência no Brasil, em especial na ciência exata, e tem um portal no site do CNPq, desde que foi criado esse programa, com mulheres na ciência, e eu fiquei assombrada com isso. E, para minha surpresa, entre as mulheres mencionadas lá, estava a Ida Arruda, com dados sobre a vida dela tirados do arquivo histórico do CLE, por alguém, entendeu? Então, nosso papel, acho eu, continuar acreditando, o que nós, até anotei aqui, que a gente tem que ter umas coisas terríveis. Quer ver? A gente tem que saber que não é fácil e que ter conhecimento, se aprofundar, não é ter um bom nome, mas ter substância no trabalho em lógica é um caminho árduo. E não é fácil, como todas as áreas. Mas, de alguma certa forma, a nossa área é um pouco mais difícil, ela é muito abstrata. Ao mesmo tempo, ela dá margem a todo tipo de criatividade. Mas a gente tem que ter paciência com o contexto, com colegas, com alunos. Saber, às vezes, que quando nós damos aula na graduação para filosofia, para matemática, para computação, é um tipo de disciplina que cada categoria de aluno tem um tipo de dificuldade. E a gente tem que ter paciência. E aí eu lembro o Rubem Alves que falava, educar é seduzir. A gente tem que seduzir. Mas também tem que lembrar que não é todo mundo que tem esse talento para seduzir, né? Quando dá aula e quando fala. Em toda a área. Quando a gente teve professor de matemática, a gente falava, nossa, como ele é bom professor. Matemática também é difícil cativar aluno. Por quê? Porque é uma área mais abstrata, mais difícil. Então, também não é fácil ter talento didático, a gente tem que procurar ter. A gente tem que ter resiliência, resistência, determinação, garra e continuar lutando. Agora, eu, fundamentalmente, nunca me permiti ficar nesse papel de ser boa professora, que eu acho fundamental, mais do que ser boa pesquisadora, particularmente na nossa sociedade. Boa pesquisadora, profissional séria, boa professora.
mas eu nunca me permiti exercer minha atividade profissional. Eu acho que isso a gente teria que transmitir para as nossas colegas. Nós temos que ser contra racismo, nós temos que ser contra misoginia, nós temos que lutar pela posição da mulher, mas nós nunca podemos nos permitir de ser light em relação ao enfrentamento político-social. A gente tem que sempre protestar, a gente sempre tem que estar de coluna dorsal, e nós temos que dar exemplo para os filhos, para a família e para os alunos, porque senão a gente não cumpre esse papel. Eu acho que faz parte hoje nosso, como mulher na ciência e na lógica, sermos baluartes da defesa dos direitos e contra todos os direitos humanos, dos direitos sociais, dos direitos políticos, econômicos, e nós temos sempre que estar prontos para protestar e dar o exemplo do nosso grito contra aquilo que a gente não concorda na sociedade. E, em particular, no Brasil, nós vivemos um momento terrível. Era isso, eu não ia falar nada, falei. Muito obrigada aí pela... Muito bom. Muito obrigada, Ítala. Ótimo a gente ter terminado com você e com a sua mensagem de espinha ereta e cabeça no lugar, né? Para enfrentar aí o que vem. A gente vai parar agora ou a gente vai... Não, a gente podia deixar um pouquinho aberto para quem quiser falar. Para quem quiser, isso. A gente está com 1h30 já, mas quem quiser dar um alôzinho final, um recadinho final, e aí depois a gente vai encerrando. Eu gostaria depois de dizer umas palavrinhas finais também. Renata? Bom, já que a Ítala trouxe a questão da maternidade, essa também sempre é uma questão quando a gente vai falar de questões de mulheres discriminadas, né? Mulheres que têm filhos, e que a gente sempre tem uma pressão enorme, né? Todas as bancas que eu passei, mestrado, doutorado, concurso na USP, livre docência, todas foram compostas só por homens. E a última, né, que foi a livre docência, eu estava grávida de 8 meses do meu segundo filho. E a banca apavorada. E tanto a banca quanto o chefe do departamento, várias pessoas, todos homens, queriam me convencer que era melhor esperar para fazer o concurso depois. Né? Só um homem pode falar uma coisa dessas, né? Acho que mulher, mesmo que não tenha filho, entende que depois que o bebê está fora do corpo é muito mais difícil do que antes, né? Então tem toda uma série de coisas que acontecem assim, que vão, né, prejudicando. Assim, eu tive que bater muito, falei assim, não, eu quero fazer agora, porque se eu não fizesse, eu sabia que ia levar mais 1 ano ou 2 para conseguir fazer. E são várias pequenas coisas que acontecem, e isso, né, como o que a Ítala falou, como se ter filho fosse um problema, mas aí a gente vai fazer o quê? Se as acadêmicas todas pararem de ter filhos, sei lá, o quanto da nossa capacidade genética, né, a gente vai deixar de ter uma geração aí na universidade, será? É uma coisa completamente... E quando eu estava uma vez preenchendo uma ficha para uma viagem para a Austrália, para uma bolsa lá, e eles me perguntavam se em algum momento eu fiquei afastada do trabalho por motivos de saúde, por qualquer motivo. E eu coloquei não, porque aqui no Brasil a gente não fala que a gente parou de trabalhar. E aí o meu colega australiano olhou e falou assim, como não? E as suas licenças de maternidade? Você tem que colocar. E eu falei, a gente tem medo porque a gente vai ser penalizado por isso, né? Ele falou, é super importante, porque aí a gente sabe que você parou de trabalhar esse tempo por uma razão, né? Então, desconta aquele. E tem todo um movimento agora de cientistas e acadêmicas, né, de querer colocar esse tempo, porque teve um questionário agora na USP, se no momento da progressão a gente deveria levar em conta a questão da maternidade, porque você vai analisar uma produção de 3 anos, se a pessoa teve filho no começo desses 3 anos,
Como é que você vai fazer isso, né? Então, que políticas que a gente pode ter para isso? Sei lá, acho que esse é um assunto que ainda vai longe, bem longe. Eu vejo agora que para a nossa agenda. Renata, já ocorreu a você? Já ocorreu a você? É até triste falar isso. Uma aluna sua, toda feliz da vida, contar para você que está grávida. Você cumprimenta, fica contente com ela, mas lá por dentro fala, ai, que pena, coitada, pena entre aspas. Que dificuldade que ela vai encontrar até acabar esse trabalho, é ou não é? Eu não tive isso porque tem... Eu só não tive isso porque tem pouquíssimas alunas mulheres. Eu quase não tive alunas mulheres, então, infelizmente. Eu tive 2 alunas grávidas nos últimos tempos, então... Mas eu lembro quando a minha filha... Dei o apoio que foi possível. Quando a minha filha tinha 6 meses, eu fui para uma conferência no Maranhão. E estava a Sheila e o Paulo Veloso, um monte de gente. E minha filha tinha 5 meses. Meu marido tirou a semana com as milhas e foi junto, porque eu amamentava, né? E aí, por acaso, tinha uma outra aluna, uma aluna de doutorado do Rio, eu já era professora, que estava com a mesma situação, as filhas tinham a mesma idade, e nossos maridos passeavam na cidade enquanto a gente estava na conferência e levavam as meninas para a gente amamentar na hora dos coffee breaks. A Sheila ficava assim... Paulo Augusto nunca ia fazer uma coisa dessa, você ficava assim, né, surpresa que eles tinham ido, mas assim, convenhamos, eles foram porque era um hotel na beira da praia, no Maranhão, né, também não sei se iriam para qualquer lugar, mas assim, já foi um salto geracional, mas eu vejo agora, gente mais nova, então pessoas que terminaram o doutorado, sei lá, 15 anos depois de mim, homens voltando mais cedo de conferências ou não indo para conferências porque o filho estava doente, que era uma coisa que a gente não via, né? Então, assim, eu vejo um progresso, mas o progresso está um pouco no dia a dia das pessoas e ainda não em políticas nem universitárias e nem públicas, né? Isso. Obrigada, Renata. Samuel, uma palavrinha, gostaria? Oi, sim, cortou o final da minha fala, né? Uma coisa que eu ia falar, a Ítala já falou, né? Isso de a gente estar na intersecção de filosofia, lógica e computação é usado contra nós, né? A gente da matemática, você é lógico, você é filósofo, né? O primeiro EBL que eu fui em Itatiaia em 2006, estava um burburinho, porque o pessoal da filosofia perdeu a bolsa do CNPq e a justificativa é porque o que eles fazem é matemática, né? Então isso é usado contra a gente também, né? Essa coisa de... E também, quando você contrata um serviço, você não quer ler as letras pequenas do contrato, né? Acho que muito matemático não quer pensar em fundamentação. Ele não quer saber quando ele usa o axioma da escolha e tal, né? Quando eu cheguei na UFBA, um aluno me contou, professor, foi perguntado na sala de um certo professor sobre a hipótese do contínuo, e a resposta dele, não, isso é uma questão filosófica, né? No principal livro de topologia que se estuda no país aqui, um autor brasileiro muito famoso, quando vai provar o teorema de Tikhonov, olha, a gente vai precisar do axioma da escolha aqui, mas pelo menos a gente vai usar o lema de Zorn, que tem o aspecto de um verdadeiro teorema, diferentemente do axioma da escolha, que tem um cunho mais filosófico, né? Então, é complicado. A gente, como falaram aí, é um trabalho de gerações, gente. A gente está tentando fazer coisas aí que vão aparecer, que vão sumir dos livros e que vão aparecer nos livros daqui a 30, 40 anos. É uma luta aí para os nossos alunos, para os nossos filhos. Vamos continuando, só isso. Valeu. Muito bem, se alguém quiser dar mais um alô não, né? Agora é um tchauzinho, fica à vontade. Só aproveitar para dar mais uma vez o parabéns a vocês por essa iniciativa tão legal, tão bacana e tão importante. Lógicas Brasileiras está um movimento muito, muito legal de se ver. Obrigada, Oi, aguarde Lógicas e Representatividade 2 ano que vem, né? Então, mas eu queria também cumprimentar esses meninos lógicos brasileiros que estão ao nosso lado, porque eu acho bem bacana. Sempre Samuel, Bruno, Marcos, conosco, né?
É muito bacana isso, nós temos esses colegas abraçados e uma mensagem, nós somos uma comunidade pequena, os lógicos, mas nós somos os verdadeiros representantes da interdisciplinaridade original do espírito universitário. Se nós somos prejudicados, porque às vezes somos filósofos, linguistas, computeiros ou matemáticos, acho que a gente tem que sair por cima disso numa meta-posição. Nós somos, de fato, tudo isso, porque podemos estar em cada uma das áreas. E, particularmente no Brasil, nós não somos muitos, mas eu acho que agora nós temos grupos de lógicos em vários lugares. Ceará, né, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Maria. Eu acho que a gente deve ficar muito feliz com isso. E uma característica dos lógicos, no tempo da criação da Sociedade Brasileira de Lógicos, dos lógicos lá do Clé, a gente que ficava em volta da Ida e do Newton, era a união. Nós podíamos brigar entre nós, mas que ninguém mexesse com qualquer um de nós. Essa que era a nossa posição. Então, eu tenho a impressão que a gente tem que se fortificar como grupo. Aquela história, o povo unido jamais será vencido, os lógicos unidos serão um obstáculo para todas as coisas das quais eles discordam. Então, acho que a gente tem que se proteger, sabe? Disputas acadêmicas, guerrinhas, nós, entre lógicos, devíamos evitar, em particular entre as mulheres. Vamos ter aí uma candidata a presidente da SBL, estamos todas ali firmes, cuidando e torcendo. Mas a gente tem que terminar as nossas coisas, adorando a fala. Tá boa a conversa, né? A gente tem alguma coisa da Celina, porque a Celina é a nossa última pessoa que não falou. Tem alguma coisa dela no YouTube, gente? Não, ela só falou que a iniciativa era bacana. Ela fez um vídeo curtinho, mas super legal sobre a... Não, eu vi o vídeo e tal. E eu acho que muitas das coisas que a gente está falando agora tem a ver com as coisas que aconteceram também no Encontro Brasileiro de Mulheres Matemáticas, né? Maternidade, esse problema de coisas das meninas de 11 anos pararem de achar que resolverem que não podem ser boas de matemática, todas essas coisas a gente acha que... Então, acho que a gente tem que terminar mesmo na Gisele com a ideia dela do fórum. Você vai dizer a ideia, Gisele? Vou dizer a ideia. Eu gosto de dizer para as pessoas que eu sou paga para ter ideia. Então, hoje vou pagar vou retribuir o salário que o povo brasileiro me paga, e pensando aqui, né, que a nossa conversa é muito interessante, ela foi, de fato, só um início. Eu quero entender que essa conversa de hoje foi só um começo, né, que é verdade que já vem, né, já é resultado de alguma coisa, mas eu quero entender ela mais do que como um resultado, como um início, e propor aqui, publicamente, evidentemente depois a gente formaliza, né, propor a criação de um fórum permanente para a gente discutir diversidade na lógica no Brasil, né, e todas as questões relacionadas, né, para a gente não deixar essa coisa tão bacana que aconteceu hoje, assim, que fez a gente ficar tendo ideias e fica tendo, né, e conecta com isso, conecta com aquilo. Então, eu vou propor a criação de um fórum permanente aí de diversidade na lógica, ou de lógica e diversidade, depois a gente decide aí, né, para que essa união sobre a qual a Ita ela fala possa, né, ter uma constância, para que a gente possa alimentar essa união através de ações que perdurem no tempo, porque as coisas que a gente foi falando hoje, eu até fiz a pergunta, né, em termos de curto e médio prazo, justamente, Samuel, porque sabemos que os frutos mesmo vêm, né, que os frutos demoram os frutos maduros demoram para ficarem prontos. Então, com essa metáfora biológica, eu termino aqui lembrando, né, que fazer da lógica uma coisa viva, que no fim eu acho que acabou sendo uma inspiração para o nome do coletivo que a gente criou esse ano passado, né? E está lá no nosso site, né? É uma citação da Ida, né? Da Ida Inês Arruda aqui, que diz que a lógica precisa ser entendida. Se a gente não fizer da lógica uma ciência viva, né? Ela não merece o nome, não merece o lugar, esse lugar que a Ita também terminou de falar, né? Terminou dizendo para a gente aí esse lugar assim de essa transitoriedade que da potência dela, fazer jus a essa potência da lógica, fazendo dela uma ciência viva e, portanto, mais diversa. Eu acho que esse era o que a gente queria e que a gente teve muito sucesso com todos os convidados aqui. Muitíssimo obrigada pela presença, pelo aceite, pelas palavras, e sigamos juntos, com a espinha reta e a cabeça no lugar. Um abraço grande. Tchau, tchau.
Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todo mundo.